38 pessoas ficaram feridas e a gente tem imagens para mostrar para você. Assim que ocorreu o acidente, alguns dos passageiros ligaram as câmeras do celular e começaram a gravar tudo o que estava acontecendo lá dentro. Observe aí, tem inclusive áudio, viu, Ivanzinho? Se der para aumentar aí, a gente consegue observar o momento em que o pessoal começa a filmar. Há marcas de sangue pelos vagões, olha só. Há marcas de sangue, o pessoal descendo com todo o cuidado, uma senhora sendo atendida por uma outra pessoa. Imagine o susto, imagine também o impacto no momento da batida. Afinal de contas, as duas composições, os dois vagões bateram de frente. 38 pessoas ficaram feridas e os mais graves são os maquinistas, os homens que estavam operando esses vagões. Vamos saber então como estão os feridos com a Vanifer Monteiro. Ela está no local do acidente, tem as informações ao vivo pra gente. E aí, Vanifer, quais são as suas informações? Esses maquinistas estão bem? Já receberam alta? Uma boa tarde. Oi, Luiz, oi, Nádia, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, as informações que nós temos, como vocês viram aí, foram momentos de desespero. 38 pessoas ficaram feridas nesse acidente e, como você disse, os mais graves, os maquinistas. O Luiz Gonzaga Machado, de 56 anos, e também o Jonas Targino, de 28 anos. Esses vagões, eles bateram de frente e eles foram os mais afetados. As informações que nós temos aqui das 38 pessoas, 25 foram para o IJF. E as informações que o IJF nos passou é de que essas 25 pessoas já não estão mais lá. Todas ou receberam alta ou foram transferidas. Entre essas pessoas, os dois maquinistas foram transferidos. Um deles, o Jonas Targino, de 28 anos, está em um hospital particular, mas não foi informado qual é o estado de saúde dele e ainda não sabemos para onde foi o Luiz Gonzaga Machado, de 56 anos. Agora, no dia, no sábado, esse acidente aconteceu no fim da manhã do sábado, foi realmente desesperador para as pessoas que estavam aqui, afinal os dois vagões bateram de frente, os dois maquinistas ficaram presos, as pessoas foram arremessadas lá dentro dos vagões e as pessoas ficaram realmente revoltadas, queriam sair lá de dentro de todo jeito. E nós conversamos com alguns desses passageiros que estavam no dia do acidente. A gente estava tranquilo, na viagem normal, e todo mundo de repente foi arremessado, né? De um vagão para o outro. Aí dentro do vagão começou uma fumaça assim, escura, né? E a gente saiu rolando, todo mundo saiu rolando. E aí na hora tinha muita gente sangrando, a primeira reação foi quebrar a vidraça, né? A partezinha lá de emergência. A gente conseguiu abrir de um lado, só que a gente percebeu que o trem estava inclinado para um lado. Foi o lado que a gente abriu, porque o lado estava abaixo. Então a gente correu e veio para o outro lado. Mas assim, no geral, acho que foram um pouco assim, vítimas mais graves. Eu estava sentado perto da porta e praticamente parecia explosão. Não sei nem, foi um choque muito forte, todo mundo foi arremessado. Eu fui arremessado, bati a orelha, tá cortado aqui. E todo mundo já levantou na hora sangrando e teve gente que saiu do escolar sindical, todo mobilizado. Aí na hora não dava pra abrir as portas, tinha muita poeira dentro e eu já comecei a me desesperar por causa da poeira, só a dor no ouvido e o susto. Na hora eu fiquei de boa, mas depois você para e pensa que se viesse em alta velocidade, acho que tinha entrado um trem do outro, ou se tivesse vindo em alta velocidade também tinha virado, porque o vagão do meio, que eu acho que era que tava, tá quase caindo aqui do lado de mim. Você imagina aí o desespero dessas pessoas, né? Gente sendo arremessada, gente sangrando e eles sem saber o que tinha acontecido. Imagina também o desespero dos familiares. A família do Luiz Gonzaga Machado, um dos maquinistas de 56 anos, sabia que ele estava trabalhando exatamente nessa linha Parangaba-Mucuripe nesse dia e assim que soube do acidente, eles vieram para cá para saber o que tinha acontecido. Depois de saber que o Luiz Gonzaga estava vivo, estava bem, apesar de fraturas na costela, aí fica a pergunta, né? O que é que aconteceu? Por que esses vagões, eles bateram de frente? Uma das teses é que seria um erro ali de programação, afinal, é claro, é para um passar e depois o outro. E a família, o filho do Luiz Gonzaga Machado, nós conversamos com ele, está se perguntando ainda isso e, é claro, esperando o resultado da perícia que vai nos dizer o que aconteceu.
Todo mundo foi pego de surpresa. A primeira pessoa a saber da notícia foi minha irmã, através de conhecidos, né? Fica meio consternado no momento, mas todo mundo se dirigiu pro hospital que a gente colheu as informações. Ele chegou, a princípio, sem risco de vida, com escoriações no braço, nenhuma fratura aparente, com muita dor na costela. Ele teve uma fratura em 3 costelas. Vai fazer uma espécie de drenagem, ele sente dor no pescoço, na perna. A minha mãe, na hora, conseguiu ligar pro celular dele, que estava com um colega, falou com um socorrista que atendeu ele. Ele esteve consciente todo momento, muito embora ele tenha dificuldade de falar em função da dor nas costelas, né? A prioridade é o estado de saúde dele e vamos aguardar aí que a gestão do Metrofor, não sei, as autoridades que são responsáveis por essa investigação tragam algumas respostas pra gente, né? Porque se não foi só meu pai, foi dezenas de pessoas que foram afetadas por isso aí. Claro que a prioridade é o estado de saúde, mas nós ainda estamos esperando o resultado de perícia que vai dizer o que aconteceu. Assim como o filho do Luiz Gonzaga, quando soube, os familiares, quando souberam do Jonas Targino, de 28 anos, o outro maquinista, também vieram para cá para saber o que aconteceu e ver o estado de saúde deles. Eu estava almoçando e recebi através de grupo de WhatsApp. E eu já sabia que ele trabalhava como maquinista, né? Do VLT. E aí já botei no grupo da família e já perguntei se alguém tinha notícias do acidente. E aí tentaram entrar em contato com ele, mas não tiveram êxito, né? E aí eu já me preocupei, peguei o carro e já fui para Aguanambi ali, né? Onde foi o acidente. Chegando lá, detectamos que tinha saído já todos e ele tinha ficado nas ferragens. E aí demorou a questão, acho que uns 20 a 30 minutos, né? Até para a retirada dele. Ao total, o pessoal disse que é 1h30, né? E aí conseguiram tirar, mas já detectamos na saída dele que ele já estava falando e já estava, assim, com sinais vitais já. E ele teve uma fratura na perna esquerda e nos dedos, né? Os dedos do pé, da mesma perna, a fratura e o facelamento da questão dos dedos do pé, assim. E tá tudo bem, graças a Deus, está falando, e foi um milagre de Deus. Ainda bem, né? 38 pessoas feridas nesse acidente, mas ninguém morreu. Todo mundo ou em hospital ou já tiveram alta. Agora, a gente está aqui no local do acidente, é importante mostrar, vocês viram pelas imagens do acidente, foi exatamente aqui, nesse viaduto que passa por cima da rua Bartolomeu de Guzmão com a Avenida Aguanambi. Eu queria mostrar que, assim, aparentemente, pelo menos aqui de baixo, a visão que nós temos, não há nenhum resquício desse acidente, pelo menos desse lado, os alambrados estão perfeitos e nós chegamos bem antes aqui, bem mais cedo, antes do CE1, às 11 horas, nós vimos os 2 vagões passando. Primeiro um do outro lado e depois, minutinhos depois, cerca de menos de 2 minutos, passou o outro aqui desse lado, como deve ser, né? E às 11h35 os vagões passaram mais uma vez. A gente lembra que o VLT aqui em Fortaleza, ele está funcionando desde 2017, ainda em fase de testes, viu? Por isso que o VLT é gratuito, funciona de segunda a sábado, de 6 da manhã a 1 da tarde e de 4h40 da tarde às 8 da noite. Durante o fim de semana, a informação que a gente tinha é que tudo isso aqui ia funcionar normalmente. Como eu acabei de dizer, a gente realmente testemunhou os vagões passando aqui às 11 horas e às 11h30 da manhã, mas não foi bem assim, tá? A Marina Alves veio acompanhar como é que seria essa retomada nessa segunda-feira. E a primeira viagem da manhã foi cancelada. A Marina vai mostrar pra gente. Os passageiros que pretendiam pegar o primeiro trem do dia, às 6 horas da manhã, tiveram que ter paciência. É que a primeira viagem dessa segunda-feira foi cancelada. Nem o técnico, nem o vigilante aqui da estação Borges de Melo souberam informar o motivo. O fato é que o primeiro VLT só passou por aqui às 6h45 da manhã. Depois disso, continuou operando normalmente. O clima entre os passageiros é de medo. Muitos dizem que só vão voltar a pegar o trem do VLT quando souberem as causas do acidente que aconteceu no sábado. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se fosse eu ou a minha menina tivesse dentro do metrô daquele, né? A senhora se botou logo lá no lugar. Aí hoje eu vim a pé, porque eu fiquei assim meio
Disse, galera que tá funcionando o metrô hoje e não tá. Não, eu vou a pé buscar meu neto, porque todo tem horário de hora. Mesmo em horário de pico, em muitos momentos a estação fica assim, praticamente vazia. Nós conversamos com vários passageiros, alguns que sempre pegam o VLT, e eles disseram que no sábado de manhã os trens já estavam operando em trilhos diferentes. O mais estranho é que de manhã eu peguei o VLT para Parangaba, certo? Eu peguei desse lado aqui, certo? Se ele estava trafegando desse lado aqui e o outro estava do outro lado, por que 11 horas o de lá para cá já tinha investido, vinha no mesmo trilho? Quer dizer, o que vinha do Papecu, ele não estava errado. Ele estava caminhando no trilho certo, desde de manhã. Agora, o que veio da Parangaba, houve uma mudança lá, alguém errou e tem que ser investigado. Porque, como é também que o maquinista, ele estava trafegando naquele trilho, ele não percebeu que automaticamente o trem passou para esse lado. Você chegou a ajudar no socorro das vítimas, né? Como era que estava a movimentação? As pessoas, o que é que elas diziam, os passageiros? Chorando muito, e eu muito triste também, né? E dá de conta, muita gente, pessoal em cima dos outros, né? Mas o trem cai embaixo, acabou tudo, viu? Muita gente chorando, muita gente acidentada, né? Acabou com o trem, foi um milagre de Deus que ele não caiu embaixo, né? Mas ele ficou mais ou menos assim, ó. Entendeu? O trem. Quando estava lá em cima não tinha espaço, né, pro socorro? Não tinha espaço, o pessoal gritando, chorando, ai, era demais, aí o pessoal padeceram a luta porque tinha que rodear, né, descendo de cima para baixo, muita gente, né, e era chegando polícia, era ambulância, mas não dava de conta, muita gente acidentada. Vai? Olha, gente, eu queria mostrar, não sei se dá para mostrar agora, acabou de passar mais um vagão aqui do VLT. Ele acabou de passar, ou seja, está funcionando normalmente o VLT nessa linha Parangaba-Mucuripe aqui em Fortaleza. A gente acabou de testemunhar o vagão passando mais uma vez naquele sentido. E é claro que as informações, a gente ouviu aí, né, estão muito desencontradas. Ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu naquele dia. Pode ter sido um erro de programação de fato. Afinal, é claro, para um passar de um lado, o outro do outro, sem nenhum problema. Provavelmente esses trilhos estariam em manutenção. Mas a gente ainda não sabe, são informações extraoficiais, não sabemos ao certo. Estão todos esperando o resultado da perícia. A gente sabe que o VLT está funcionando em fase de testes ainda, desde 2017. Por isso que o VLT é gratuito aqui em Fortaleza. Está funcionando em fase de testes. E olha, uma coisa que a Marina disse aí, que a gente percebeu vindo para cá, passando por uma das estações, é que as estações realmente estão mais vazias. Aparentemente, as pessoas ficaram com medo de pegar o VLT depois que isso tudo aconteceu. Quando os trens passam, inclusive, a gente conta pouca gente dentro dos trens e as estações realmente estão mais vazias. A gente lembra que esse acidente foi no fim da manhã do sábado. Um vagão bateu de frente com o outro, exatamente aqui onde nós estamos, num viaduto em cima da rua Bartolomeu de Gusmão com a Avenida Aguanambi. A gente não sabe dizer ao certo o que aconteceu, mas eles bateram de frente e 38 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, 2 pessoas mais graves que foram os maquinistas, o Luiz Gonzaga Machado, de 56 anos, e o Jonas Targino, de 28. O Jonas teve fratura na perna, o Luiz Gonzaga Machado teve fraturas nas costelas, em 3 costelas, e eles ainda estão no hospital. Das 38 pessoas feridas, 25 foram levadas para o IJF. De acordo com o IJF, essas 25 não estão mais lá, houveram alta, não foi informado. O Jonas Targino, de 28 anos, não foi informado do estado de saúde dele. E o Luiz Gonzaga Machado, a gente ainda não sabe em qual hospital ele estaria. Ele também foi transferido do IJF. Agora a população pode ficar tranquila, pelo menos nesse momento, pelo que a gente está conseguindo apurar por aqui. Desde 11 horas nós estamos aqui no local do acidente. Os vagões estão passando normalmente. Nós testemunhamos o vagão passando às 11 horas, depois às 11h35 e agora, neste momento, há menos de 5 minutos, passou mais um vagão. Ou seja, a população pode ficar tranquila, pelo menos aparentemente está tudo funcionando perfeitamente por aqui. Mas